Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Eu sou o Everson e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o antigo Twitter, né? O novo X, sobre assim um panorama geral do que está acontecendo, né? Que hoje é dia 3 de, de setembro. O bloqueio aqui no Brasil aconteceu dia 31 de agosto e aconteceu um reboliço, né? Uma baderna. Muita gente falando de abuso de poder e muitas outras coisas, né? Eu não parei para ver qual que foi o prazo que foi estipulado pela Justiça do Brasil para que isso acontecesse, mas voltando ao início, né? O que acontece? Tem um artigo, o 1134, né? O artigo do 1134 ao 1141 do Código Civil e na Instrução Normativa número 77/20, que esse decreto entrou em vigor no dia 18 de abril de 2020. O que diz esse artigo? Ele é sobre as empresas estrangeiras terem atividades econômicas aqui no país, como era o caso da Starlink, né? E também que é do mesmo grupo, Starlink e do X. Pois bem, o que aconteceu? Quando a Starlink começou a ter atividade econômica aqui no país, eles tinham um escritório aqui no país que isso é o que rege essa normativa. Tem que ter sede aqui no Brasil. Isso é uma lei no Brasil. Não importa se na Guiné-Bissau não é assim. Aqui no Brasil é assim, esta é a lei e isso tem que ser seguido. E ele tinha, e por algum motivo que ele foi falar recentemente o porquê, ele demitiu todo o escritório. Não tem mais representante legal, né, aqui no país, tanto da Starlink quanto o X que seja. Que tudo é um grupo, digamos assim. E eu não entendi, assim, falar que eu não entendi o porquê, o porquê é bem claro. Não é culpa do STF, não é culpa da Constituição, não é nada. O problema é o Alexandre de Moraes. É isso, independente, desde o governo passado, da presidência passada, que o que esse sujeito fizer, ele vai ter problema. É algo pessoal e é ruim. E outra, a democracia brasileira, ela tem 3 pilares: executivo, que é o presidente; legislativo,
que é o Senado, e o Judiciário, que é que são os juízes do STF. O que acontece? A gente sempre essa cada cada um desses pilares, eles são independentes, mas interligados ao mesmo tempo. Na minha opinião, o que tem menos poder é o executivo, né? Sim, o presidente nas forças ele é o que tem menos, porque ele pode fazer uma medida provisória que ela tem ação imediata, porém tem um prazo para que ela seja promulgada. Caso ela não seja aceita, né, aí vai da competência ou do STF, geralmente é o Senado que aprova, né? Se o Senado não promulgar, não precisa recusar. Se ele não promulgar, a MP ela cai. E se eu não me falha a memória, em 30 dias que o presidente faz, em 30 dias, se o Senado nada fizer, ela cai. Ela deixa de ter validade. Ou seja, são etapas que nós sempre foi misturando as coisas. Nesse último governo, o negócio virou uma salada mesmo, assim. Ficou tudo muito misturado, um contra o outro e assim, sem harmonia. Mas enfim, voltando ao assunto. Não é porque o Elon Musk é o homem mais rico do mundo que ele está acima de leis. Ninguém está acima de leis, né? Eu acho que isso, eu não sei por que tanta vangloriação assim, tanto tanto exalta esse cara. Ah, tem a Starlink, que é a maior empresa de internet via satélite no país. E daí tem outras, né? Assim, não vou citar nomes, mas tem outras bem mais antigas, né? Só que assim, aí tem a questão de valor, tem a questão de tecnologia. Aí, eu fazendo uma pesquisa, tem a segunda empresa que eles são a primeira, a segunda empresa de que tem internet, né? A segunda maior, né? Os satélites dela estão a 35 mil quilômetros da Terra, sendo que da Starlink, se eu não me engano, estão a 550 quilômetros fora da Terra, ou seja, a resposta é muito rápida, né? É de 20 milissegundos em média, sendo que as outras chega a 120 milissegundos. É muito rápido também. Ou seja, se você não for usar nada que seja de sincronia muito, que necessite uma sincronia muito rápida, não vai ter impacto nenhum para um uso normal de internet, né? E assim, e essa questão teve muitos empresários, a grande maioria americana, falando que, falando de ditadura, falando de monocracia, é onde que um manda no país, né? Um que não é o presidente, o presidente nele não manda no país, né? O presidente é meio que o que leva a culpa, né? Mas enfim, aí você vai ver essas pessoas, esses empresários, os caras não têm nada aqui.
é uma coisa muito divergente. Como assim? Se você nunca teve a intenção de ter nada no Brasil, está dando pitaco. O Trump falando, achando absurdo o que está sendo feito no Brasil. Quem que é o Trump? O Trump é um pária. Até lá, ele só é idolatrado pelos cupincha dele. Mas o Trump é um pária. Né? E assim, as pessoas misturam as estações. Eu acho que muito alvoroço não é por culpa do X, não é por culpa da Starlink. É que o Alexandre de Moraes, ele incomoda, ele é um calo na na extrema direita. Ele é um calo e o que ele fizer vão falar. E não adianta, na minha visão sobre esse caso, o Alexandre de Moraes está perfeito. Perfeito não é porque o cara, como eu disse, não é o cara mais rico do mundo, que ele pode tudo, né? Falam que ele é excêntrico, para mim é outra coisa. Ele não é excêntrico, ele se sente acima das leis. E assim, a multa que foi dada a ele, tanto faz. E uma outra coisa que eu acho interessante, não vai ser essa multa que vai falir ele, mas uma coisa que eu achei muito interessante, que em nota ele não achou correto a postura de que o problema ser com o X e bloquearem os bens da Starlink, né, que ela até tá gratuita até resolver essa questão. Que segundo o próprio Elon Musk, que ele postou no Twitter, né, que isso veio nas mídias, né, ele falou que são grupos diferentes. Beleza. Mas a Starlink, em nota, diz que não vai bloquear o sinal o acesso ao X no país, dos seus clientes, por recomendação do Elon Musk. Pera, como assim? São grupos diferentes, mas eles acatam as recomendações. Não vou falar ordens, né? Mas as recomendações do Elon Musk. Então quer dizer que ele não pode responder monetariamente, mas pode determinar ações que a empresa deve tomar? É complicado, complicado. E assim, isso vai ter vários desdobramentos. Provavelmente vai ficar bloqueado o, o X. O governo não tem que voltar atrás por pressão externa, né? Pressão internacional. Ditadura para mim é outra coisa. Muitos países não têm, o X é bloqueado, como assim, o mais influente é a China, que a China não é ditadura, mas eles são comunistas autoritários, né? Lá não tem Facebook, não tem um monte de coisa. E ninguém boicota a China. Dessas pessoas que criticam o Brasil por querer um boicote, uma retaliação. Quem for da área da tecnologia tem sede na China. Como assim? E lá também não tem Facebook, lá não tem X e outras coisas. Por que essa madeira que bate aqui
não enxerga lá. Então, são coisas que são interessantes. Se eu não uso o X, ele é uma fonte de informação, desinformação, uma fonte de ódio. Tem muitas coisas assim que eu tenho minhas ressalvas, por isso que eu nunca quis montar perfil lá, não tenho, né? Eu sei que muita gente tem, mas é isso, eu nunca me foi um atrativo, né? Mas é isso, pessoal, vamos ter parcimônia, é muito interesse pessoal, né? Porque é a criança que perdeu um brinquedo. Tem milhões de brinquedos, né? E tem como usar, driblar isso, como foi feito com o WhatsApp quando teve bloqueios, né? As pessoas usam VPN. Tem aquela questão da multa que não precisa. Eu acho que ela não deve ser usada de forma assim, a revelia. Só que, por exemplo, isso foi uma coisa que ontem o Fux comentou, né, que teve um consenso entre os 5 juízes, né, que são ao todo 11, mas fizeram em 5 um plebiscito, digamos assim, para saber, só para eles mesmo definirem se o Alexandre de Moraes está sendo abusivo. E o único que falou algo sobre foi unânime, né? O dos 5. Embora ele que preside essa comissão, né? Mas nesse plebiscito, o único que falou uma coisa bem interessante, né? Ele não foi contra, né? Achou que tá certo, porque está não, na Constituição que tem que ter qualquer empresa estrangeira tem que ter um representante legal no país. Isso está na Constituição, isso é lei. Então, que esse foi o principal, né? O principal motivo. Não foi perseguição do Alexandre de Moraes contra o Elon Musk, que eu acho que ele tem mais o que fazer. Mas em relação à multa, né? Que essa proibição de usar VPN, o que propôs o Luiz Fux foi que avaliar caso a caso, só que se a pessoa usar VPN aqui no Brasil para acessar o X e disseminar coisas contra STF, ou contra o governo, ou contra qualquer coisa federal, aí sim seja aplicada essa multa, né? E falando de multa, pode parecer besteira. Ah, o governo vai me multar, eu sou um quebrado, eu não. Então vai ficar a multa lá. Você não vai conseguir, né? Então, pode ser que. Vamos supor que você aposte em uma loteria e você ganhe, vai ser quitado isso na fonte. Se você for comprar
um carro ou você for comprar uma casa, que são bens de valor alto, você vai ter problema. E uma coisa que eu vi também, que eu lembrei agora, que foi, eu achei um absurdo que uma jornalista do, do canal 4x4 falando que olha o tamanho da ignorância da pessoa. É que falou que não acha justo o governo cobrar que o problema está com o X e o governo cobrar da Starlink essa multa. Vamos só elucidar, né? Por exemplo, ele fala que a única ligação que tem é que o Elon Musk, eles não falam que ele é o dono, né? Que ele é o sócio das duas empresas, né? Mas tem uma no Brasil, o que acontece? Se você tem uma empresa, você, João, você tem uma empresa e você tem sociedade, você é sócio em uma empresa e você tem sociedade em uma outra empresa que é de outro ramo. Você tem uma empresa no ramo alimentício e você abre falência nessa empresa alimentícia. Você não paga funcionários, você abriu falência. Sendo que quando você abre falência, você tem isenção de impostos por 6 meses. E mesmo assim você não conseguiu se reestruturar e você faliu. Só que aí você também tem em sociedade uma empresa de peças automobilísticas. Evidentemente, os advogados, eles vão abrir processo na outra empresa, porque é onde esse João tem o capital de giro lá. Então, não tem como você desvincular a pessoa, sendo que ela tem capital ativo em outra. Se não consigo, se a justiça não consegue executar a ação em um CNP, um CNPJ, ele vai buscar outro e se não conseguir, vai outro. Ela vai acionar todos os as suas sociedades. Isso está também na Constituição. Então, as pessoas acabam que garanto que a pessoa tenha a, essa informação, mas ela quer gerar desinformação. Eu não vou lembrar o nome da repórter, que eram quatro, e os quatro estavam com a mesma toada de ir contra o ministro. E uma outra coisa que eu também pensava em relação ao governo passado. Eu acho que para você falar, até senador, eles têm tem que se ter cuidado de falar sobre presidente, porque você pode ser preso, contra o juiz, que você pode ser preso, contra senador também você pode ser preso. Eles têm ampla defesa. Você não pode chamar um juiz igual como está acontecendo com o Alexandre de Moraes, ser chamado como ditador, entre outras nomenclaturas. Se você for uma pessoa pública, você pode ter sanções. E isso também está na Constituição. Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui não é Sodoma e Gomorra, que você pode falar o que quiser. Você tem, sim, liberdade de expressão, porém
A sua liberdade de expressão vai até o limite da outra pessoa. Você não pode ofender outra pessoa, porque aí você já rompeu. Você pode expressar suas opiniões, desde que você não agrida verbalmente ninguém, nem não que você acuse alguém de alguma coisa sem ter provas, porque quem acusa tem que ter o ônus da prova. Você não pode falar o que você bem entender e achar que não vai acontecer nada. Se você não é um ninguém, ok. Mas se você tem, por exemplo, como eu estou dizendo agora, uma repórter, você tem um microfone, você está falando para mais pessoas. Esse programa que eu estava vendo, ele estava ao vivo. Tinha, se eu não me engano, 44 mil pessoas escutando. Provavelmente essas 44 mil pessoas, ou esmagadora maioria, pensa da mesma forma que a plataforma prega, né? Não tá ninguém lá para pegar, simplesmente eu caí lá por acaso, que foi indicação do YouTube. Que a pessoa tá indo lá para se coletar. Eu tava lá para coletar informações. Eu não sei por que caiu no Reels, né? Do, do meu Reels. E eu tava escutando e tava fazendo minhas atividades aqui e achando um absurdo atrás do outro. E depois dela veio outro repórter já falando que o Brasil está numa ditadura. Ditadura para mim é outra coisa, que não vou nem entrar na questão aqui. Ou seja, é ditador quando foge do escopo que você quer. Então é isso. Qualquer um que for contra a sua linha de raciocínio, que você tem o que você pensa é o correto. Ninguém pode pensar diferente de você, que se pensar diferente de você, você não merece nem existir. Você tem que ser apagado do planeta. No governo passado, eles queriam tirar o STF. Não queriam que o STF existisse. Ainda bem que existiu, né? Essa terceira força, porque se fosse pelo executivo e pelo legislativo, nós estaríamos ferrados mesmo. Que teve o STF que brecou um monte de coisa, né? Porque as coisas seriam bem piores. Mas enfim, não vou entrar nessa esfera. Mas enfim, são três pilares necessários. Eles são independentes, mas um não pode fazer o que bem entender, porque sempre vai ter um que vai contrapor, digamos assim. Então é isso. Acabou até ficando mais longo do que eu planejei, mas eu acho que fui. Acabei sendo um pouco prolixo, mas acabei passando o que eu gostaria de falar, né? Então é isso. Reflitam, a informação tá aí na palma da mão. Procurem saber, procurem fontes diferentes, porque às vezes as pessoas, é tudo uma questão de ponto de vista. A pessoa expressar a opinião dela, como estou fazendo aqui, eu estou apenas expressando a minha opinião. Eu vou deixar o link do blog, né? Da advogada que eu vi, que eu achei bem descritivo. De todas as que eu vi, foi bem descritivo como ela explica o passo a passo de uma empresa estrangeira ter atividade econômica aqui no país. Tem o link desse próprio blog que
para lei, né? Então, e é um blog de uma advogada, né? Então, eu acho que ela não falaria groselha fora da lei. Então, é isso. Se palpem, se norteiem pela lei. A lei tá aí, não é o que o repórter disse. O repórter disse, anote e pesquise. Ele fala a opinião dele, é uma coisa. Ele induzir as pessoas a pensarem igual ele são outras coisas. Igual eu estou aqui tentando nortear para que Elon Musk não é um deus. E assim, ele é um empresário, é uma pessoa que não está acima de nada. Ele pode ser influente, mas ele não vai ser maior que a lei do país. E é isso que as pessoas estão estranhando, que todo mundo vem aqui e acha que pode fazer, vem aqui pro país e acha que pode fazer o que quiser. Porque vai ter gente aplaudindo, né? Porque a nossa síndrome do vira-lata é complicada, mas tem muita coisa aqui. A nossa, como eu disse no vídeo passado, a nossa lei aqui, ela é muito abrangente. Precisa de reformas? Precisa, mas ela, por si só, ela norteia bastante. Então, não vá uma pessoa midiática fora do país que venha querer que deixe o X100, ninguém vai morrer, não é vital, né, pra ninguém, até onde sei, né, ninguém vai morrer se ficar sem X, e é isso. Desculpa o tom, porque isso é coisa de irrita, irrita e muito, né, as pessoas estão muito sem noção. E eu ouvi até pessoas, né? Quem que o Alexandre de Moraes acha em querer peitar, entre aspas, o Elon Musk? Como fosse uma rinha. Pro Elon Musk é uma brincadeira. Para ele, pro Elon Musk é uma rinha mesmo. Porque ele se sente o todo-poderoso. Quem que é esse fulano que tá querendo se opor a mim? Logo eu, o homem mais poderoso do mundo, o Deus na Terra. Ah, catar coquinho. Então é isso, personas. Então é isso, pessoal. Eu vou parando por aqui, senão isso vai se estender muito. Qualquer coisa, postem aí. E como eu disse, me corrijam, né? Se eu estiver errado em alguma coisa que eu disse aí. E tudo que eu falei, eu pesquisei. Não estou falando com coisas vindas da minha iluminação. Então, é isso. Eu vou procurar aqui falar a minha opinião sobre as coisas que estão em mais voga, né? Isso de âmbito não fofoca, né? Tipo uma coisa de informação, trazer informação pertinente a alguma coisa, né? Mas então é isso. Até o próximo vídeo e até mais.